Aleluia! Quero ministrar no seu coração nessa noite uma palavra que tem como tema cegueira espiritual. Você sabe o que é você olhar e não enxergar? Sabe o que é? Esse dia o Samuel ligou para nós: pai, vem buscar, mãe, vem me buscar. Nós temos um problema crônico na família, que meu pai tem glaucoma, eu passo por glaucoma, e o Samuel já começou a desenvolver. Infelizmente, ele nos ligou da escola, apavorado, porque parte da sua visão tinha sumido, não estava enxergando. Só enxergava com parte da visão para baixo. Ligou apavorado. A professora Rose foi correndo e pegou e trouxe. Sabe o que é? Cegueira é muito complicado você lidar com uma pessoa que tem a sua deficiência nas suas vistas. Não tem ali a sua perfeição. Às vezes pessoas que precisam usar um grau como eu para corrigir alguma dificuldade na sua vista, você já sabe que é difícil. Às vezes você vai pegar alguém e você vai olhar alguém e você pega essa pessoa trazendo o escrito lá embaixo. Já viu isso? Quem já viu isso? Quem está aqui vivo, diga amém. Às vezes a pessoa chega lá embaixo e tem pessoas que têm que chegar próximos ao olho. É dificuldade na visão, tem a dificuldade na visão. Então, a Bíblia, como ela é completa, ela também trata de um assunto chamado cegueira. Mas é não somente a cegueira física que Jesus curou, amém ou não amém? Não somente a cegueira do corpo, uma cegueira natural da sua visão. Mas a Bíblia também trata de uma cegueira espiritual. Diga comigo, espiritual. Diga comigo, espiritual. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Livro de 2 Coríntios 4, 3 e 4. Apóstolo Paulo, ele também, preocupado com essa situação no meio do povo, e ele escreve à igreja de Corinto esse texto: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Apóstolo Paulo, ele começa a olhar para o povo e vê um povo sadio, vê um povo com o corpo perfeito, ele vê um povo, às vezes até próspero, ele vê um povo com todas as suas funcionalidades do dia a dia e de uma vida comum tida na época como normal. Ele vê um povo que vai, ele vê um povo que vem, ele vê um povo que frequenta a igreja, ele vê um povo que vai até a casa aprender do evangelho. Ele vê um povo que, olhando, não tem a sua deficiência visual, mas ele vê um povo que entra e sai na igreja, mas não cresce em sua estatura espiritual. E isso nos dias de hoje nós temos bastante, e com frequência, analisando e olhando a igreja como completa. Não estou dizendo a igreja para sempre Cruzeiro, não estou dizendo a igreja para sempre Lorena, não estou dizendo a igreja A ou B, eu estou dizendo a igreja de Cristo. Nós vemos pessoas que entram e saem da igreja e não conseguem sequer envolver-se com as coisas de Cristo. Nós vemos pessoas que entram e saem da igreja e nós não conseguimos ver ela envolvida em um projeto da igreja sequer. Nós estamos falando de pessoas que entram e saem da igreja e não conseguem crescer espiritualmente. Um pastor, o meu cunhado, o pastor Ismael Tavares, escreveu um livro há pouco tempo falando sobre nanismo espiritual. E nós vemos que o que é nanismo? É uma deficiência no corpo da pessoa que faz ela crescer, mas ela não encontra a estatura de um homem natural. Ou seja, se você olhar dentro da internet, existe um influencer que ele foi pego há poucos dias dirigindo um carro, e quando a polícia parou, achando que ele era uma criança, ele era um menino já de 24 anos e já tinha a sua permissão para dirigir o veículo. Então, quando a polícia o questiona, ele fala: eu não sou uma criança, não sou um adolescente. A polícia fala para ele: então prove. Ele provou com o documento
Querido, eu estou dizendo de pessoas que aparentemente têm as suas funcionalidades normais, mas não cresce dentro de si. São pessoas que entram e saem da casa de Deus, ouvem palavras, no domingo ele levanta sua mão, mas ele não cresce espiritualmente. Sabe o que é estudando essa palavra? Eu pude entender que eu também, em algumas áreas, era nanismo, tinha um nanismo espiritual. Ou seja, quando nós olhamos para dentro de nós sempre veremos áreas em que nós podemos crescer, evoluir, amém ou não amém? Crescer, evoluir, olhar mais para uma área, ou seja, aquela pessoa que no início da sua conversão orava, ela já não ora mais hoje. No início da sua conversão, ela tinha como principal e como importante, hoje ela já não tem mais, porque parou de crescer espiritualmente. São pessoas que têm momentos que ouvia um hino, ouvia uma palavra e sentia a presença de Deus apenas em ouvir, apenas em ver alguma coisa, via a mão de Deus naquela situação. Mas hoje, porque pararam de crescer, não consegue mais espiritualmente sentir Deus como sentia antes. Meu querido, isso são pessoas que chegam até uma certa estatura espiritual e não consegue crescer mais. Nesta semana, numa semana complicada no trabalho, numa semana complicadíssima, onde ao meu lado nós trabalhamos numa linha de produção muito grande, e nós pela manhã nós vemos a direção da empresa vindo, pegando um, levando, pegando outro, levando dentro da sala de reunião, pega outro e leva dentro da sala de reunião, e isso não era para uma promoção, era para uma demissão. E algumas pessoas, nós ouvimos que eu falei para fazer tal coisa. Essa pessoa poderia ter estudado, poderia ter apresentado para a empresa algo mais. Mas são pessoas que acomodam a sua vida. Quem está aqui, diga amém. São pessoas que acomodam a sua vida em uma estatura, e para ela tá bom, ela não quer crescer mais. E dentro do mundo secular, isso já é complicado. Você imagina dentro de um ambiente espiritual, aonde nós lutamos com hostes espirituais, com hostes malignas, em que os nossos olhos nus, muitas das vezes não conseguem enxergar. Mas você precisa olhar pelos olhos espirituais. Por isso Paulo, ele olha para a igreja e ele começa a refletir acerca dessas palavras. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que ele está encoberto. Não são para aqueles que se acham, é para aqueles que se perdem. Pessoas dentro da igreja e não conseguem se encaixar em lugar nenhum. Alguém conhece alguém assim? Não precisa levantar sua mão não. Pessoas de dentro da igreja que estão 1, 2, 5 anos dentro da igreja e não conseguem se encaixar em nenhum ministério. Que isso, meu querido? Que isso? Será que Deus te chamou foi só para isso mesmo? Só para vir num domingo e voltar, só para vir numa quarta-feira e voltar? Não, meu querido, Deus te chamou para uma obra maior, Deus te chamou para algo maior, Deus te chamou para uma obra maior, aonde Ele pode fazer sozinho, mas Ele ama ver a sua cooperação, Ele ama ver você trabalhando, cooperando junto com o reino. Paulo, ele olha e começa a ficar preocupado. Apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto sobre a preocupação em ver pessoas no caminho do evangelho de Cristo, mas não enxergam o Cristo do evangelho. Pessoas que estão no caminho do evangelho, mas não enxergam o Cristo do evangelho. Pessoas que olham e gostam de receber uma oração, mas nunca faz uma oração por alguém. Pessoas que conseguem vir na igreja e conseguem ver uma palavra e chorar na hora da palavra, mas começou segunda-feira de manhã, a palavra que ele ouviu no domingo ele já não lembra mais. Nanismo espiritual.
Talvez você está cego espiritualmente e você não está percebendo. Pessoas que no culto levantam as mãos, já viu? Levanta sua mão para adorar a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Isso tudo que nós fazemos, amado, é para incentivar, é para motivar você a adorar a Cristo. Pessoas que no culto levantam as mãos, aplaude a Cristo. Olha o que eu escrevi, porque a nossa igreja tem essa realidade, não é? Aplauda a Jesus, aí as pessoas aplaudem a Jesus. Aplaudir a Jesus, amado, é a mesma coisa que você dar um glória a Deus. Quando eu aplaudo a Jesus, eu sempre misturo com glória a Deus, aí vem junto uma aleluia, e assim Deus é louvado. Pessoas que levantam as suas mãos, aplaudem a Cristo, mas na segunda-feira de manhã não conseguem passar por o primeiro obstáculo da vida. Está aqui 8 horas da noite, o Senhor é bom, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Chegou segunda-feira de manhã, primeira coisa que deu errado no serviço, já começa a chutar a máquina, fica bravo com o chefe, não vou voltar mais aqui, esse serviço horrível, isso aqui que eu estou, começa a amaldiçoar o seu serviço, cegueira espiritual, primeiro obstáculo da vida, ou seja, uma tentação, um problema, uma rua, um acesso, um views, um endereço eletrônico. Meu querido, para! Talvez nós estamos cegos espirituais e não estamos conseguindo enxergar a Cristo. Nós estamos vendo o Evangelho, nós estamos acompanhando o Evangelho, nós estamos indo nos cultos, mas não estamos vendo a Cristo. Parece que tem alguma coisa embaçando nossos olhos. Parece que tem alguma coisa nos impedindo de enxergar um Cristo que Ele não é de momento, um Cristo que Ele não é de 2 horas, um Cristo que é eterno, um Cristo que é eterno, um Cristo que é eterno. Nós servimos um Cristo, meu querido, que Ele não é um Cristo de tanque cheio, somente. Ele não é um Cristo de domingo, somente. Nós servimos um Cristo que Ele é segunda, Ele é terça, Ele é quarta, Ele é quinta, Ele é sexta, Ele é. Pastor, mas Ele é comigo no meu acidente, Ele é com você no seu acidente. Pastor, mas Ele é comigo no resultado negativo. Olha o tema do Na Mesa desse mês. Olha isso. Ora você vence, ora você aprende. Pessoas que o apóstolo Paulo olha e escreve preocupado quando tudo está bem, ela está aos pés de Cristo. Quando tudo está certo, está sorrindo. Quando tudo está dando certo, está vindo na igreja. Quando está tudo dando certo, está agarrado com Cristo. Quando tudo está dando certo, está vindo no mutirão. Quando tudo está dando certo, está vendo comece bem o seu dia. Quando tudo está indo bem, está administrando bem o seu ministério. Só basta as coisas começarem a ir diferente do resultado que ela planejou, a sua visão embaça. Ela não consegue ver o seu alvo, ela consegue ver só uma névoa na frente, ela não consegue ver o seu alvo. Meu querido, nessa noite eu quero ministrar para você, que não está conseguindo enxergar algo maior que Cristo determinou sobre a sua vida. Meu querido, a Bíblia fala que Deus, Ele é fiel em suas palavras, e a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Ou você acha que Deus te escolheu somente para você entrar no céu? Ah, eu sou exclusivo da minha família. Ninguém mais na minha família vai entrar no céu. Meu querido, mentira do diabo. Pastor, mas o meu irmão, você não conhece o meu irmão? Você também não conhece meu irmão. Você também não conhece meu irmão. Pastor, você não conhece o meu tio? Você também não conhece o meu tio. Mas eu conheço um Deus que está no céu. Ele conhece o seu irmão, Ele conhece o meu irmão, Ele conhece o seu tio, Ele conhece o meu tio, Ele conhece todas as coisas. Pessoas que quando o problema bate a porta, sua visão é embaçada, não consegue enxergar a Cristo, enxerga só os problemas, cegueira espiritual. Você sabe aquelas pessoas que estão insistindo no erro? Sabe que ali é o final do altar, que se eu continuar eu vou cair. Continua até cair.
continua até cair. Sabe que o seu limite é na linha verde, ele vai até ultrapassar. Tem aquelas pessoas que vão até o limite, já viu? Eu vou até o limite, que eu sei que eu vou até aqui, até o limite. Meu querido, se eu puder passar longe do meu limite, 2 metros, 3 metros, 10 metros do meu limite, eu não quero chegar nem perto do meu limite. Porque cada um de nós nos conhecemos, meu querido. Eu sei que você se conhece. Eu sei que você se conhece, meu querido. E essa palavra é para quem está aqui dentro, não é para quem está lá fora, não. Eu sei que você se conhece e você não pode brincar com limites. Ficou apertado, não ficou? Vamos para frente. Deus pode fazer todas as coisas, mas você precisa entender que servir a Cristo não é um domingo, não é uma quarta, não é um dia de reunião. Pessoas que quando o problema bate a porta, não conseguem fazer mais nada. Não vou fazer mais isso não. Eu acho que esse negócio de servir a Cristo é muito difícil. Olha o que diz em Efésios 1:18. Efésios 1:18. Pessoas que vivem uma fé de emoção. Olha só o que diz Efésios. Paulo, para a igreja de Efésio, ele escreve assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Será que existem, quando Paulo fala que o coração precisa ser iluminado, parece que existe algum coração obscurecido, algum coração escuro, algum coração com alguma debilidade para enxergar a vontade do Pai? Será que Paulo, ele está dizendo isso, que ele ora para que o coração de vocês seja iluminado, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou? Meu querido, o que nós estamos vivendo na terra é algo passageiro. Diga para o seu irmão, é algo passageiro. Até para dizer passageiro não é fácil, né? É difícil desgrudar das coisas da terra, meu querido, eu sei disso. É difícil desgrudar das coisas da terra. Meu Deus, eu vou, mas meu tênis vai ficar. Meu Deus, eu vou, mas a minha moto. Eu vou, mas a minha bicicleta. Eu vou, mas e o meu serviço, o meu cachorro? Meu querido, as coisas da terra vão ficar. Paulo diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Meu querido, o que Cristo te chamou não é para viver eternamente uma vida na terra. O que Cristo te chamou é para você viver aqui na terra, mas a sua moradia eterna é o céu. A sua moradia eterna é o céu. O que Deus tem preparado para você, amado, não está tudo na terra. Mas eu estou vivendo porque parece que está tudo na terra. Não está tudo na terra, meu querido. O que Deus tem reservado, preparado para você, é algo eterno, é algo que o inimigo, a Bíblia diz que lá nada vai se corromper, lá nada vai se perder, lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá dor, lá não haverá nada do que nós vivemos na terra. O que Deus tem preparado para você é algo maior, meu querido. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação. O céu aonde você vai não haverá mais preocupação. O céu para onde você vai, você não vai precisar se preocupar com o amanhã, porque lá é o eterno. Lá você não vai se preocupar em ir à igreja, porque você já está na igreja. Para que se preocupar com as coisas? Só se preocupar com as coisas da terra. Se Cristo está preparando uma eternidade para você. Apóstolo Paulo fala que seja iluminado o seu coração, a fim que conheça a esperança para a qual Ele te chamou. A esperança para a qual Cristo te chamou é a esperança eterna. É a esperança da glória eterna, meu querido. Existe um lugar eterno para mim, existe um lugar eterno para você, que conheça a esperança para a qual Ele vos chamou, a riqueza da sua gloriosa herança nos santos e na incomparável grandeza do seu poder. E nós vivemos, parece que nós só temos isso aqui. Você sabe que tem pessoas que idolatram até a igreja?
Você sabe que tem pessoas que idolatram pastores? Você sabe que tem igreja não, pessoas que ligam todo nervoso, todo apavorado para alguém. Ai, ora por mim, porque se o Senhor não orar, se não for o Senhor que ora, amado, está queimado isso, repreendido no nome de Jesus. Não vamos lá na irmã, porque a irmã, nossa, vou falar para vocês, se você não for nessa irmã aí, meu querido, para, porque o que Deus tem para nós é algo maior. A verdade do Evangelho é muito mais do que isso. Pessoas que vivem a sua emoção, pessoas que vivem a flor da pele, na emoção da flor da pele, e não conseguem ter uma convicção que Cristo, mesmo passando por dificuldade, que Cristo está com ele, mesmo tendo um resultado negativo, Cristo está com ele, mesmo que não foi um dia legal, Cristo está comigo, mesmo que o resultado não foi legal, Cristo está comigo. Hoje nós não conseguimos fazer algo legal, mas Cristo está comigo. Cristo está comigo. Tem gente que está vivendo 2 anos de resultado negativo. Tem gente que está vivendo 10 anos de resultados negativos. Você sabe que eu conversei com uma irmã, a irmã falou assim: pastor, ore por mim, porque eu recebi um diagnóstico. A irmã me contou o diagnóstico, e é seríssimo, amado. É seríssimo. O coração de um pastor, quando ouve certas situações, e conversando com a irmã, ela falou assim: pastor, mas eu continuo acreditando. O meu médico falou isso, está assim, pastor, mas eu continuo acreditando que Deus pode fazer todas as coisas. Sabe o que é isso, amado? É pessoa que não tem a cegueira espiritual, que ele não está condicionado e ele não está vinculado a uma situação única, ele está vinculado a uma situação eterna, ainda que não aconteceu hoje, amanhã é uma nova oportunidade para que Deus possa fazer algo novo, algo novo, algo novo. Algo novo. Amado, o momento seguinte, Deus sempre pode fazer algo novo. Sabe aquela situação que você está vivendo? Parece que, como o apóstolo ministrou aqui domingo, querida, o mundo está caindo, e você está pedindo para eu ficar calmo. Alguém já viveu isso? Meu Deus, o mundo está caindo, e a pessoa está lá, parece que está no país da maravilha. Você sabe que você está numa luta travada, que só Deus conhece o seu coração. E esse dia parece que não é um dia. Amanhece é o mesmo problema, anoitece é o mesmo problema, o outro dia de manhã é o mesmo problema, o outro dia... E quem tem o mesmo problema que eu, que não consegue ter algumas agendas, algumas coisas agendadas? Você sabe que eu funciono mais na pressão? Eu funciono mais na pressão. Se eu souber que eu tenho um médico daqui 17 dias, meu Deus, eu fico numa preocupação. Eu fico assim: que dia mesmo que é o médico? Aí eu amanheço no outro dia: que dia mesmo que é o médico? Aí chega de tarde, eu falo: que dia mesmo que é o médico? É melhor que a Rose tivesse marcado e me avisado um dia antes. Eu fico assim: será? E agora? Mas não é preocupado, é que eu não gosto de data. Eu não me dou bem com programação de data. Pessoas que não conseguem viver fora da emoção. Pessoas que não conseguem ter a sua convicção naquilo que acredita e aquilo ser claro na sua vida. Deixa eu abrir um parênteses. Tem um amigo meu e do irmão Laércio, que faleceu também sábado. E você sabe que no falecimento do irmão, ele pede uma oração. E parece que em toda a oração dele, ele falava assim para alguém: pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu sei o que Deus vai fazer. Isso foi numa sexta-feira. Sábado de manhã, liga o telefone na casa da irmã: pode vir. Deus recolheu o irmão. Ele sabia. Ele sabia. Amado, isso não é cegueira espiritual. Isso é ver o Senhor como Ele é.
Isso é ter contato com Deus, não é ser nanismo, não é ter nanismo espiritual. Isso não é entrar e sair na igreja. Eu ainda conversava com o irmão, que escola nós tivemos. Graças a Deus pelas pessoas que passaram em nossa vida e nos ensinaram, não só com palavras, nos ensinaram com exemplos. Ensinaram com exemplos. Que escola nós tivemos? Pessoas que andam e vivem somente na emoção, não conseguem ter convicção, não conseguem ter convicção daquilo que vivem, não conseguem ter convicção daquilo que acredita, não consegue a sua convicção daquilo que tem dentro do seu coração. Precisa sempre estar alguém falando. Em nosso caminho de fé há obstáculos, e isso é diário. Traz aqui, esposa, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Isso aqui é a toalhinha nova, viu, amados? Ó, que bonito. Meu Deus. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, hein? Ele sabia. Paulo sabia que as pessoas precisavam crescer espiritualmente. Paulo sabia que na sua caminhada de fé existiriam obstáculos e que muitos cristãos parariam, mas Paulo fala para elas: não pare de crescer espiritualmente, não pare de ter contato com Deus, senão aí mesmo que você vai ser cego espiritual. Não é uma falta de visão física que é o problema, porque hoje falta de visão física não é o problema. O maior problema do ser humano é falta de visão espiritual. Você já viu pessoas que têm tudo na vida? Você já viu? Pessoas que têm tudo na vida. Tudo, tem tudo. Tem dinheiro, tem carro, tem cachorro bonito, tem tudo. Tudo, tem tudo. Mas não consegue enxergar. Não consegue enxergar a sua prosperidade. São ricos de dinheiro, mas não têm prosperidade. Não têm a sua satisfação naquilo que Deus pode fazer. Em nosso caminho de fé há obstáculos todos os dias. E cristãos que lutam com essa cegueira espiritual precisam ter força para sair desse estado estagnado, parado, sem crescer espiritualmente. Esta não é uma falta de visão física, mas uma incapacidade de perceber e compreender as verdades contidas na palavra de Deus de maneira que transforma a minha e a sua vida. Você sabia que dentro da palavra do Senhor, dentro da palavra de Deus, existe a bússola, existe a rota, existe ali a receita, existe ali o manual para que nós todos os dias cresçamos de maneira sadia e saudável na presença do Senhor. Você sabe que a falta da palavra de Deus e a falta do conhecimento é o motivo das pessoas errarem na sua vida. Falta de ouvir e praticarem a palavra de Deus é muitas das vezes a falta do nutriente correto para que a sua vida espiritual possa se desenvolver de uma maneira correta. Além da superfície, como viver além da superfície? Eu quero destacar 3 pontos aqui, para nós orarmos. Viver além da superfície. Você sabe que o conhecimento superficial da Bíblia é como ver sem enxergar realmente. Você sabe que conhecer superficialmente é como você olhar para algo, ver aquilo, mas não compreender o que é realmente. Sabe o que é olhar para algo e não ver a sua forma? Sabe o que é olhar para algo quadrado e não ver que aquilo é quadrado? Não tem a sua visão de maneira correta. O conhecimento superficial da Bíblia, da palavra de Deus, nos leva a encarar as lutas do dia a dia de forma incapaz. Conheça a palavra de Deus, mas não conheça apenas de ler, conheça de praticar. Uma cegueira espiritual é estar rodeado de verdades da palavra de Deus sem ser afetado por ela. Deixa eu ler de novo, que eu escrevi tão difícil que nem eu entendo. Esta é a cegueira espiritual: estar rodeado pela palavra da verdade e não ser abraçado por ela.
É você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa e não compreender o que o Salmo 91 fala para a sua vida. É você chegar na casa de alguém e ver o Salmo 23 aberto e ver que aquele Salmo 23 não serve de nada na vida de uma pessoa que não conhece o poder do Salmo 23. É você olhar na estante de alguém e ver que ela conhece um Deus de superfície. É ver que uma pessoa conhece um Deus de uma pregação de altar, mas não conhece um Deus de uma experiência. Não conhece um Deus de estar envolvido com Ele. Esta é uma cegueira espiritual, de estar rodeado de verdade e não ter os olhos abertos pela verdade. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, amém ou não amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele é a verdade, amém ou não amém? E a Bíblia diz que Jesus, Ele é a vida. Mas a Bíblia também diz que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Conversando com alguém esses dias no trabalho, mas toda religião leva a Deus. Eu falei, negativo. Toda religião leva a Deus, né, pastor Gerson? Eu falei, negativo. Você quer a minha opinião? Você quer a minha opinião? Negativo. A Bíblia fala que o único caminho, a única verdade é aquele que morreu na cruz por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro lugar. Por isso Mateus 13 deixa escrito: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, olha o que Jesus deixa escrito em Mateus 13, livro de São Mateus 13, por isso falo com ele por meio de parábolas, porque vendo não veem. Por que Jesus fala que vendo não vê? Porque são cegos espirituais. Por isso Jesus procurava pregar sobre parábola. Por isso Jesus costumava pregar por meio de parábolas, porque as pessoas ouviam, mas não compreendiam. Cegueira espiritual. O Deus desse mundo cegou as pessoas para que quando ouvisse o Evangelho não compreendesse a palavra de Deus. Mas nós que somos para sempre, amém ou amém? Nós que somos família para sempre, diga amém, amado. Nós que somos famílias para sempre, diga amém, meu amado. Nós não somos cegos espirituais, mas os nossos olhos são abertos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Meu querido, todos os dias os nossos olhos são abertos. Por isso ele fala por meio de palavra, porque vendo não veem, nem ouvindo eles ouvem. Será que Jesus está falando para ninguém isso? Ou será que Jesus está falando com alguém aqui que está cansado de vir à igreja, e está cansado de entrar e sair por essas portas e não ver a sua vida mudada? Mas meu querido, abra sua mão assim, ó. Fica de pé se você acredita nessa palavra. Hoje Deus coloca um fim no nanismo espiritual da sua vida, e os seus olhos serão abertos para a glória de Jesus. Se você acredita, dê um aplauso ao Senhor. Os teus olhos serão abertos e os seus ouvidos ouvirão. O que Deus tem para você é bem maior. O que Deus tem para você é bem maior. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você, você não conseguiu enxergar ainda. O que Deus tem para você, meu querido, não é o que você está vivendo hoje. O que Deus tem para você é uma eternidade com Ele. É uma eternidade com Ele. Vendo não veem, e ouvindo não entende. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, e vendo verão, e de modo nenhum perceberão. Olha o que a profecia diz. Olha o que a profecia de Isaías diz: haverá dias de pessoas que olharão e não enxergarão, e haverá dias que pessoas ouvirão e não perceberão as coisas.
Por isso nós vemos o mundo hoje no caos. Pode se assentar no nome de Jesus. Por isso nós vemos hoje pessoa no caos, o mundo no caos. Me mostraram hoje um vídeo de um país matando os políticos, agredindo os políticos. Parece que mataram a esposa de um ministro de um país com resultados negativos da política. Por isso nós vemos hoje resultados devastadores dentro da população. Por quê? Porque tem olhos e não veem, tem ouvido e não percebe o que está acontecendo. Na hora da eleição, ao invés de analisarem os candidatos, eles votam, não nós somos inteligentes, amém, amado? Votam porque receberão auxílios, votam porque receberão benefícios, mas não votam com um olhar, com uma visão correta da situação, porque o coração deste povo está endurecido, ouvirão com os ouvidos tapados. Existe um povo, existem pessoas com o coração endurecido, que ouvem a Deus com a mão no ouvido, sem ouvir a Deus. Segundo, existe uma revelação para a sua vida, amém ou não amém? Existe uma revelação para a sua vida. E você que tem olhos espirituais saudáveis, consegue entender isso. A chave, o momento para superar a cegueira é a revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus. Você precisa ter a revelação da palavra de Deus. Ou seja, ela deve revelar os mistérios dele para a sua vida. É onde Deus traz as coisas ocultas ao nosso coração. Ao coração dele não, ao nosso coração. Por isso o livro de Salmo 25:14, o Senhor confia um segredo aos que temem. Por isso existem pessoas que chegam aqui para conversar conosco e nós damos uma palavra e a pessoa fala: pastor, é isso mesmo. Por quê? Porque existem segredos que estão no coração de Deus, mas nós precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus fala e o que Deus está querendo para o dia de hoje da nossa vida. Há diferenças, meu amado. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus declara uma compreensão naquilo que Pedro falaria sobre uma identidade. Mateus 16, 17, ele fala: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou a você, mas o meu Pai que está no céu. Ele não conhecia nada, ele não sabia nada, mas Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Jesus fala: bem-aventurado você, Simão, bem-aventurado você, porque não foi ninguém que te falou, foi o Pai que está no céu que te revelou essa palavra. Amado, existe uma cegueira espiritual na população, existe uma cegueira espiritual no coração das pessoas e na vista, naquilo que as pessoas enxergam, e que nós precisamos tomar cuidado, senão isso entra dentro da igreja. O conformismo, estar conformado com a situação dos dias. Terceiro, para nós terminarmos, cantarmos uma canção e orarmos, nós somos chamados a fazer uma ação. Você não pode se conformar em não ver a Cristo. Você não pode se conformar em não sentir a Cristo. Você não pode se conformar em não ouvir a Cristo. Está errado. Cristão que está acostumado a não ouvir, a não ver e não sentir, está errado. Está errado, meu querido. Como que você é um cristão, diz que é um cristão, mas você não busca na sua casa? Como que você diz que é um cristão, se você não ouve na sua casa? Como que você diz que é um cristão, se você não lê na sua casa? Amado, cristão tem fome por Cristo, amém ou não amém? Cristão tem fome por Cristo. Cristão tem fome de Cristo. Devemos buscar a Deus com o nosso coração aberto, com os nossos olhos abertos e com os nossos ouvidos abertos ao que o Espírito tem a revelar a nós, a revelar a cada um de nós.
Só então podemos ver coerentemente a cegueira espiritual sendo quebradas e retiradas da nossa vida. Sabe, amados, que cegueira espiritual é como se fosse uma nuvem. Cegueira espiritual é como se fosse uma nuvem. Cegueira espiritual é você olhar e não enxergar. Já viu o farol de neblina de um carro? Você já subiu a Serra de Passa Quatro? Outro dia eu subi a Serra de Passa Quatro, meu Deus, nós quase vimos Jesus. Mas Deus teve misericórdia de nós, oh amém, glória a Deus. Subindo a Serra de Passa Quatro, nós não víamos 2 metros na frente. Eu falava, Jesus, eu preciso chegar em Passa Quatro, me leva. Deixa eu chegar lá, Senhor. E nós chegamos em Passa Quatro, mas o caminho estava pura névoa. Sabe o que é cegueira espiritual? É você saber que você tem que chegar lá naquela maquininha, mas existe uma névoa que você não sabe aonde você vai. Se você não tem um alvo, se você não sabe aonde você vai chegar, qualquer caminho é caminho. E quando você não tem caminho para andar, você pega sempre o atalho errado. Alguém já pegou um atalho errado aqui, um caminho errado? Estava indo para Indaiatuba e olhei de longe, não tinha GPS, mas chegando em Indaiatuba tem um Y. Eu precisava pegar o Y da direita, eu peguei da esquerda. Meu Deus, 40 minutos andando. Quando eu percebi que eu estava andando errado. Ver, ouvir e sentir a Cristo é algo principal da vida do cristão. Ver, ouvir e sentir a Cristo. Sem isso, meu querido, não existe caminhada. A verdadeira transformação espiritual está quando nós abrimos os nossos olhos, abrimos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração. Nós devemos nos achegar a Ele com os nossos olhos abertos. Ouvindo uma pregação ontem de Napoleão Falcão, olha só, que baú, reverendo Napoleão Falcão. Um trecho de Rio, da pregação dele. Ele fala assim: pessoas que não conseguem adorar a Cristo, pessoas que cantam, pessoas que gritam, pessoas que choram, pessoas que aplaudem, mas não são pessoas que conseguem chegar no coração de Cristo. São pessoas que chegam no pátio do tabernáculo, são pessoas que entram no átrio do tabernáculo, mas são pessoas que quando chegam no santo do santo, não conseguem ultrapassar a cortina. Não conseguem ultrapassar a cortina. Meu querido, se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês me perdoam no nome de Jesus? Não sei tudo, não consigo entender tudo, não sei todas as palavras, mas eu sei que o Cristo que eu sirvo, Ele pode transmitir no seu coração aquilo que Ele quer transmitir nessa noite. Amém ou não amém? Meu querido, as pessoas chegam até o Santo dos Santos, mas não conseguem entrar. As pessoas chegam até a porta da cortina, mas ela não consegue passar para o lado de dentro. Não adianta de nada você chegar até a calçada da igreja. Não adianta você chegar de nada até os bancos da igreja, se você não acessar o coração do Pai. Se você não acessar o coração do Pai. Quero que você fique de pé nessa noite, por gentileza. Quero orar pela sua vida, para que não só hoje, mas que todos os dias, eu vou pedir para que o Justo me ajude nessa oração, no nome de Jesus. Que não só hoje, meu querido, mas que todos os dias da sua vida você possa ver, para que você possa ouvir e para que você possa sentir a Cristo. Livro de Salmos 119, 18: desvendando os olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Você sabe que existem pessoas que entram e saem da igreja e não conseguem ver as maravilhas daquilo que Cristo está fazendo. Você olha de fora e vê assim: nossa, essa pessoa chegou assim, e hoje ela está assim, mas ela não consegue ver crescimento na vida dela. E eu quero crer que nessa noite, você que quer um crescimento para a sua vida, você que quer um crescimento para a sua casa, você que quer um crescimento para a sua família, você que quer um crescimento particular, você que quer um crescimento seu, você vai vir comigo aqui na frente, meu querido.
vai vir comigo aqui na frente do altar, para que nós possamos orar junto com o Gilson, e nós possamos pedir a Deus esse crescimento da minha vida, da minha família, da minha casa, particularmente familiar, no nosso trabalho profissional. Deus, Ele vai fazer com que você enxergue esse crescimento, e é nesta noite, meu querido, se você puder vir até a frente, venha comigo nessa noite. Você que quer o crescimento da sua casa, você que quer o crescimento da sua família, você que quer um crescimento no seu trabalho, meu querido, você que quer um crescimento profissional, você que quer um crescimento na área familiar, no nome de Jesus, nessa noite, Deus vai fazer com que você alcance esse crescimento.